Contar pra vocês uma coisa que eu vi ainda moleque, como eu sei que muitas famílias assistem esse canal juntos e temos um público com muitos adolescentes, embora não seja a maioria. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas a refletirem nesse momento. Escute bem, principalmente os pais jovens que estão nesse canal agora. Isso é fato verídico. Aconteceu aqui na minha cidade de Caruaru, em Pernambuco, por sinal uma das cidades mais violentas do Nordeste, infelizmente. Mas escute bem isso. Aconteceu há uns 15 a 17 anos atrás, por aí. Uma mãe de classe média teve um filho que ela sempre sonhou ter, de um namorado. Os dois acabaram se separando, ela criou a criança sozinha, junto com a sua mãe. A família era dona de casas de aluguel espalhadas por toda a cidade. Essa mãe sempre conseguiu dar todo o conforto, tudo do bom e do melhor para seu filho. Eles moravam em uma bela casa, ela, sua mãe e seu filho. O menino foi crescendo sempre cheio de presentes e paparicado pela mãe e a avó. Para elas, esse garoto era a oitava maravilha do mundo. Aos poucos, a vizinhança já ia percebendo que aquele garoto não seria boa coisa quando crescesse. Mimado demais, fazia o que queria, batia nos menores, xingava a mãe. Não importava que esta estivesse conversando com quem quer que fosse. Ele a puxava pelo braço e a levava para casa aos gritos. E isso ainda sendo apenas uma criança. Mesmo tendo os melhores brinquedos, de vez em quando ele chegava em casa com brinquedos que nem sua mãe nem sua avó tinham comprado para ele. Geralmente eram brinquedos baratos, tipo aqueles carrinhos de plástico que vendem na feira, carrinhos feitos de lata, de maneira artesanal. Ninguém sabia o que era, mas parecia ser inveja dos outros garotos da rua, mesmo ele tendo mais do que eles. Era uma coisa contraditória, ele tinha carrinhos eletrônicos e seus vizinhos tinham carrinho artesanal. A sua mãe e sua avó faziam que nada estavam vendo. Quando acontecia de algum vizinho irritado ir na sua porta bater e reclamar do furto, tanto a avó como a mãe diziam que seu lindo filho não tinha necessidade de roubar lixo, e que ele devia ter pegado para brincar inocentemente. De maneira arrogante, pegavam dinheiro na bolsa e pagavam mais do que o brinquedo valia. Geralmente usavam a frase, diga quanto é essa bosta que eu pago. E assim elas foram fazendo até que o garoto cresceu e se tornou um assaltante fino e temido por toda a cidade, sempre roubando e pintando o sete por todo lugar onde passava. Mas como diz aqui o ditado, um dia você belisca. E ele achou de mexer com um cara muito pior do que ele, um cara que era envolvido com o tráfico. Ele fez mal para esse indivíduo, não sei bem o que foi. Então se passou alguns dias e esse camarada entrou na casa dele acompanhado de mais dois, para fazer aquela velha justiça com as próprias mãos. Dois indivíduos entraram na casa e ele ficou fora. Os dois arrancaram ele de sua casa pelos braços na frente da mãe dele. Ele sabia que ia morrer naquela hora. Quando ele chegou do lado de fora, o cara perguntou, tá lembrado de mim, playboy? E aí ele baixou a cabeça já sabendo que ia morrer e disse, eu posso fazer um último pedido, velho? E o cara disse, diga qual é? E ele disse, me deixe por favor dar um beijo em minha mãe. Meio espantado com aqueles pedidos e vendo a mãe desesperada chorando, ele olhou e disse, tudo bem, vem aqui senhora e dê um beijo nele. Os dois caras que estavam segurando ele nessa hora ficaram com os olhos cheios de lágrimas. A mãe se aproximou desesperada, chorando muito e pedindo que eles por favor soltassem seu filho. E eles tentavam até acalmar ela, dizia calma, nós só vamos conversar com ele. Ela então se aproximou para que ele pudesse beijá-la. Sua avó não estava presente porque já havia morrido há alguns anos. O seu único filho, que naquele momento estava nas mãos dos três elementos. Inesperadamente, o rapaz, ao invés de dar-lhe um beijo, deu-lhe uma dentada que fez sair muito sangue de seu rosto. Ela caiu no chão com a dor e perguntou, por que você fez isso, meu filho? O rapaz levantou a cabeça e disse, porque se a senhora tivesse me corrigido quando eu era criança, como a mãe dos meus vizinhos faziam com os filhos delas, eu hoje não ia ser assassinado por ser um ladrão. É um fato real que mostra claramente que o rapaz, apesar de ter todos os mimos, apesar da mãe o deixar livre, ele dá tudo o que ele queria. Na verdade, a ausência dos castigos fazia ele se sentir que sua mãe não o amava de verdade. Como diz o ditado, quem ama cuida. Ou em outras palavras, como falamos aqui no Nordeste, por causa de um grito se perde uma boiada. Que esse exemplo sirva para filhos e filhas, para os jovens pais que estão chegando agora. Que eles criem seus filhos de maneira correta e não permitam que a mídia nem o Estado digam o que eles devem fazer dentro das suas casas para educar seus filhos. Eles não têm moral e na maioria das vezes são formados de pessoas do pior tipo possível. Eu gostaria de dizer mais coisas a esse respeito, mas com certeza se eu disser, vão me colocar como criminoso, que estou fazendo apologia ao crime, entre outras coisas. E dessa forma, infelizmente, o canal seria destruído. Mas que vocês pensem por vocês mesmos e comecem não só a pesquisar, mas começar a observar pessoas perto de você.